Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast criado por este que está ao meu lado. Eu fui pra câmera certa agora. Tá olhando pra câmera certa? Vamos botar pra câmera lá, naquela vamos mudar lá. agora. Vamos vir pra cá. É na de lá, né? Não eu é tô do na meio, certa. né? Não, agora. É de lá, é onde tá. É aquela viu? de lá, é. Meu, Tem- agora até eu me confundi. Até não, né? Não, Tudo sempre me confundo. É isso que dá. Até eu me confundi agora. Enfim, seja bem-vindo a este podcast criado pelo Rafael Silva, que está aqui do meu lado, para conversar com empreendedores aqui da nossa região. Não só empreendedores, mas gente que inspira, gente que inova, gente que faz a roda girar, faz tudo acontecer para que a nossa cidade se desenvolva de certa forma. E hoje a gente vai conversar com uma empresa que só cresce. É impressionante. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, eu já tinha essa sensação e agora eu tenho certeza de que não para de crescer nunca. Enfim, saúde. A gente vai falar de saúde e de tecnologia também. Antes de mais nada, eu quero que você se inscreva no canal Antes Tarde do Que Nunca aqui do YouTube. Aproveita para acionar a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas, e também já aproveita, já dá um like nesse vídeo e já compartilha com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo. Isso ajuda muito, né, a aproximar quem se inscreve no canal, principalmente, do nosso conteúdo, e também quem não conhece o canal passa a conhecer, porque ele passa a circular mais também aí pela internet. Aproveita para seguir também Antes Tarde do Que Nunca no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma de podcast. Você pode seguir Antes Tarde do Que Nunca para ouvir quando e onde bem entender. É isso, posso falar? Pode falar. Patrocinadores, Manda. obrigado à ProWay, que desde o início, né, lá no comecinho, quando tudo que era mato, a gente gravava com uma câmera de celular. E obrigado demais à ProWay, para quem não conhece, está fora do mundo. ProWay é uma das melhores escolas em tecnologia. Está buscando uma carreira nova, quer melhorar a carreira que você já está, ou está pensando em saber o que vai fazer da vida, conversa com a ProWay, certamente lá vai ter algo que vai fazer muito sentido com o propósito que você está buscando. Se você é uma empresa e quer contratar através da educação, contratação é uma coisa muito difícil, mas você consegue chamar a ProWay para fazer em company, então todas as skills e aquilo que você quer fazer de onboarding dentro da sua companhia, a ProWay pode melhorar isso e trazer um time um pouquinho mais rápido para dentro do seu negócio. Então a ProWay serve tanto para as pessoas, até eu vi um olho regalado aqui do meu lado, acho que ela está querendo contratar aqui. Então chama a ProWay, tanto para quem quer mudar de carreira ou melhorar a sua carreira, tanto para quem está pensando em contratar. E vai acelerar muito mais rápido esse processo de contratação. E também a Premier Soft, uma fábrica, uma das melhores empresas do Brasil, por 2 vezes para se trabalhar, uma fábrica gigante de software. Então tudo aquilo que você está buscando em melhorar, seja um processo, melhorar dentro da indústria, um aplicativo novo, o que você imaginar, difícil aquilo que não dá para construir com tecnologia. Então chama a Premier Soft, que é uma das melhores empresas do Brasil. Ela tem uma sede em Blumenau e também uma em Santa Mônica, na Califórnia. E se você é desenvolvedor e quer trabalhar, ter essa experiência de trabalhar para fora, conversa também com a Premier Soft. E a Premier tem um modelo de negócio chamado outsourcing. Você já tem um time de tecnologia e quer aumentar esse time por uma demanda, por alguma coisa mais pontual, você consegue fazer um aluguel de um time, o que eles chamam de squad, e fazer essa entrega e não inchar a sua companhia. Então chama eles tanto para construir do zero a tecnologia, quanto para dar velocidade naquilo que você está construindo. E a Isidoro Automóveis, que é a 8ª maior loja do Brasil, quase 40 anos comprando e vendendo veículo. Muita gente conhece para comprar veículo, nem todo mundo sabe que eles compram veículo seu, você pode vender veículos para ele. Vai no isidoro.com.br. Conversa com eles em até 1 minuto e meio em horário comercial e também nas redes sociais e tenta por ali já pré-negociar. Não é que ele tem que conversar em 1 minuto e meio, né? Ele vai ser atendido em 1 minuto e meio. Isso, até 1 minuto e meio. Não, Perdão. assim, pô, eu tenho que passar minha mensagem em 1 minuto e meio, é isso? Tu tens até 1 minuto e meio, um áudio para poder se comunicar, não tô brincando. E fala com eles têm loja também em Blumenau, tanto no centro da cidade, na Rua 15, quem não é de Santa Catarina, bem na rua central de Rua Blumenau. 7. Rua 7. Tu fala Rua 15. Falei Rua 15. Aham. Na Rua 7. Tá Não hoje, vai para ó. Rua 15 sem pesquisar. E também na BR-470. Tem em Indaial, Jaraguá e também em Navegantes. E para finalizar, você que está pensando ou já gera conteúdo, né? O nosso estúdio agora está para sua locação. Você quer gerar algum tipo de conteúdo, quer fazer podcast, live, o que você imaginar, uma geração de conteúdo que precisa de um estúdio, você pode tanto o hardware quanto o software, tanto a Xana quanto a inteligência por trás de tudo isso aqui, nem sempre é tão inteligente, né, quanto a Lara e quanto a Xana, estão aqui para poder fazer ou construir, ajudar a construir aquilo que a sua empresa quer. E eu entendo, e a gente às vezes... logo, né, troca
Enfim. Build to suit, do Exatamente. jeito que você quiser, da forma que a sua marca ou sua empresa precisar. Então conversa com elas através da rede social, que é o podcast ATDQN, e tenta integrar ou entender um pouco daquilo que a gente pode com o budget que você tem para poder fazer. Então pensou agora em fazer qualquer tipo de geração de conteúdo, quer fazer isso de uma forma muito mais profissional, chama a gente que a gente constrói isso junto com você. É isso? Com quem que a gente está falando? Depois a gente de está 5 minutos falando de... em números e o percentual de crescimento é assustador, tá? Ah, Algo para comparar com tecnologia. Vocês são uma startup, então? Não, já deixou de ser startup faz tempo, né? A gente vai falar hoje com o pessoal da Ecomax. Estou bem à vontade aqui, porque o Guilherme eu conheço já desde pequenininho, né, Guilherme? Faz tempo, já desde a época de colégio, nadamos juntos, exatamente. Guilherme Detoni está aqui com a gente, Nicole Testoni também está aqui com a gente, os dois sobrenomes italianos. Os dois italianos aí comandando, não só os dois, né, mas também aí à frente da Ecomax. Obrigado por atender o nosso convite para contar essa história aqui pra gente, né? Obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Detoni, me conta um pouco do início dessa história aí. 28 anos já de Ecomax, é isso? Bem, é isso. Como estávamos conversando aqui antes, né? Estamos desde 95, dá 28 anos. Acho que foi maio de 95, 28 anos. Hoje nós estamos em Blumenau, Florianópolis, Brusque. 14 unidades, né? 14 unidades, aproximadamente 340 funcionários. Caramba, é gigantesco o negócio. 47 médicos e aproximadamente aí algo em torno de 30 mil exames mês. Meu Deus. É uma loucura, né? Porque eu tava comentando até antes, né? Eu fui ao Norte Shopping esse fim de semana e tava lá a Ecomax do Norte Shopping trabalhando num sábado à tarde e tu me disseste, não, fica até meia-noite lá. É impressionante, não para nunca esse negócio. O pessoal tá ficando mais doente, é isso mesmo? Ou o pessoal tá confiando mais nos exames? Eu acho que eles estão se cuidando mais. Tá se cuidando mais? Estão se cuidando mais. Boa resposta, olha só. O homem tá, né? Não. Antigamente acho que era só mulher que tinha um cuidado maior e hoje o homem tá começando Acho que as novas gerações, né, entram nessa epidemia de saúde, que eu acho bom, né? Do preventivo antes do que o curativo. Preventivo é verdade. Então, os exames de imagem acabam vindo junto com essa nova tendência, eu acho, de a gente se cuidar mais, né? E justamente por estar mais difundida a tecnologia, a gente consegue ir mais a fundo nos diagnósticos, nas investigações, a gente pega esse nicho de mercado. Vem também com as vacinas, com os laboratórios, né? Todo mundo tem um boom de saúde, que bom, né? É verdade. Acontecendo. É verdade. Eu acho que vem por aí. que tem muito a ver agora que a gente tá ficando muito mais tempo, muito mais velho. A gente De vive certa mais, forma, né? Tá vivendo mais, é Se verdade. tu pega uns anos atrás que talvez esse interesse não era tão grande, a gente morria muito mais cedo. Isso, Então- aumenta a expectativa de vida, né? A maneira de lidar com as doenças, os tratamentos melhoraram e a base disso é o diagnóstico, que é com que a gente trabalha, né? Eu acho que o negócio hoje é não ficar doente. Boa. Né? Você Sentido. cuidar da sua saúde para não chegar a ficar doente. Você antecipar os cuidados para ter uma vida saudável, com boa qualidade de vida. E eu acho que a Ecomax ajuda nesse aspecto. E é tão forte isso que o propósito do Guilherme, ele sentou aqui e já perguntou pro Pancho, ei, cara, quem tá fazendo exercício? Tá Já veio dando, não cobrando. tá? A gente, como médico, se preocupa com as pessoas, com os amigos, né? Eu acho A gente interessante. quer o que é o bem dos amigos. É verdade. Essa questão que tu falaste do Norte Shopping, né? Até a iniciativa de não linkar, às vezes, a imagem, né? O exame, a doença, vem dessa nova pegada de ter clínicas fora de shopping com menos cara de hospital, né? Então, a gente estava falando um pouco aí da origem, né? Os sócios fundadores, há 28 anos, eram médicos hospitalários, né? Era uma conduta dentro do hospital, então uma pessoa mesmo fazendo seus exames preventivos precisava ir até um hospital. Exato. Então, às vezes se deparava com ambulância, com gente operada, doente. Hoje não, tu vai fazer teu exame dentro de um shopping, tu vai tomar um café, né? Nas nossas unidades, tu vai ter um ambiente que não te remete doença. Exato. Né? Há Então, coisas negativas, exato, né? Tem sentido, então- tem todo sentido. E o mais curioso é que, falando aí do Norte Shopping, né? Não é só a Ecomax que está lá, né? Vocês têm um pool de saúde que tá a Ecomax, tá a Emos e o Hospital Santa Isabel, né? Ou seja, Criou-se um hub de é saúde. um hub de saúde para a região local. norte da cidade, é bem isso. E é a região É. que mais cresce também, né? Então tem essa questão do mercado Nós também, tínhamos né? uma ideia mais ou menos do público daquela região, né? Porque a gente mapeia pelos nossos clientes, também Claro. fizeram. Mas realmente nos surpreendeu a quantidade de gente que tem naquela região. Hoje é a unidade com maior demanda de exames, de marcação de exames, é aquela unidade. Das cidades próximas também, né? Eu ia falar, Quem é de exato. Gaspar prefere Norte Shopping do que vir ao centro hoje em dia. Exato. É mais rápido, né? Com a duplicação da 470, Gaspar Norte Shopping vai demorar 6, 10 minutos. É.
Não, imagina muito Timbó, melhor vir Indaial, É. é mais rápido vir de Gaspar ao Shopping Norte do que de Gaspar até o centro de Blumenau. Exato. Sim. verdade. Não, a quantidade de gente naquele shopping no É. sábado à tarde é impressionante. Eu fiquei assim, impressionado E mesmo. eu adorei o que tu falou, né? Que tu meio que tu tira uma coisa A que. pecha de... Pode até ser psicológico, e talvez antes de tu falar Sim. nem tinha percebido isso, É. mas é verdade. Sim. Quando tu vai no hospital fazer um exame, aí é uma coisa muito Não, estranha. e quem não está acostumado com o hospital, quando vê uma pessoa doente, acamada e com um aqueles ambiente mais tubos, difícil. se sente chocada, né? Ninguém gosta de ver alguém sofrer, né? Mas, É difícil. Mas tem um pessoalzinho que gosta, porque a minha mulher, por exemplo, para ver aqueles seriados de TV, New Amsterdã, Good Doctor, meu Deus, tem um pessoal que é alucinado por esse ambiente de hospital. É muito engraçado. Mas isso. é Velório, né? Porque meu interessante. pai ama um velório. É? Meu pai eu acho que ele passa todo dia na São José pra ver se não tem ninguém pra ele poder velar. Alguém conhecido. Os amigos, né? Os amigos. Mas eu acho que é interessante desde que não tão próximo a gente. Né? Exato, Tem isso. pode ser isso, exatamente. Pela A partir do telinha momento, pode ser, É, né? exato. a partir Exatamente. do momento que a gente passa pela situação, Sim. aí já muda completamente, né? E quando nesse seriado é muito romantizado, né? Então, Ah, tem uma aula, total. tem uma... Geralmente tem um, Não tem Tem um cheiro, não tem gosto. romance, tem um romance. tem um fim feliz. É geralmente. uma novelinha, né? É uma novelinha que tem como ambiente, né? Um É, hospital, uma clínica. A o que vida real seja. não é assim. Não é bem mais assim. duro que isso. Como é que essa história começou? Como é que vocês começaram? Bem, a Ecomax começou então há 28 anos, quando tinham 5 médicos que trabalhavam no Hospital Santa Isabel, entre eles o meu pai e o pai da Nicole. Uhum. E o hospital passava por uma época difícil, uma instabilidade dentro do sistema de saúde, e eles não viam perspectiva de crescimento na velocidade que eles esperavam, que eles gostariam que tivesse dentro do hospital. E aí eles resolveram então sair do hospital, que na época também foi um desafio para eles, Imagina. e montar uma unidade fora, um serviço fora. E assim, eles viviam o hospital, eles eram o hospital, né? Era o Hospital Futebol Clube. É. Então para eles também foi uma coisa, Deve ter sido. Difícil, quebrar uma desafiadora. barreira, Deixar quebrar isso, aquele ambiente deixar que eles estavam, e né? começar um ambiente novo, né? Então aí eles se juntaram ali, dentro de um ano juntaram um dinheiro para começar uma clínica, começaram com uma clínica pequena, tinha um ultrassom e um raio-x só, no edifício Albert Sabin. No SEIB foi a primeira unidade? primeira Até unidade. daí a origem do nome Ecomax, que algumas pessoas perguntam, acho interessante falar, né? O eco é de ecografia, que significa a mesma coisa que ultrassonografia. Uhum. O MA de mamografia, que logo agregou Veio. ao grupo, e raio-x. Então Eram os três era primeiros ultrassom, exames. mamografia Eu e não tinha ideia raio-x. Ecomax surgiu daí. Que legal. Todo Que mundo legal. pensa, como é que foi? Querem Contrataram ser o Max. alguém, É, todo mundo quer o Max. Brand marketing. name, Não tem nada, foi O mais foi óbvio real possível. mesmo. Bem caseiro. vamos juntar essas três palavras aqui e deu tudo certo. E não deve ter sido fácil porque, como tu falaste, né? Precisa de um investimento constante, né? Em equipamento. E esses equipamentos não são baratos, né, Guilherme? Naquela época, então, para comprar um raio-x, para comprar um, né? Ó. E não são baratos e a dúvida se vai dar certo, né? Ah, pois é. Então, assim, mas eu acho que eram pessoas experientes nas suas áreas, capacitadas, e estavam propostas a fazer um negócio bem feito, um negócio com qualidade, que fosse diferente do atendimento hospitalar, como a Nicole falou, né? Exato. Um atendimento diferenciado. Na época já tinha esse. É, mas foi um desafio para todo mundo, até para os médicos solicitantes, né? Tinha muito essa Sim. dúvida do relacionamento deles no hospital, porque os médicos que pediriam os exames eram os mesmos que trabalhavam com eles no hospital. No Então, hospital. como o público, pacientes, e como os nossos clientes médicos, que também a gente vê isso como dois nichos de clientes, né? Claro. Os médicos que solicitam e os nossos pacientes encarariam essa nova perspectiva. Não era uma realidade isso também para outros. Hoje tem um monte de clínica em Blumenau de várias áreas, mas isso não era uma realidade há 28 anos atrás. Verdade. Os serviços eram hospitalares, realmente, né? Então, eu acho que eles foram os grandes empreendedores aí nesse ramo e depois bastante gente também, na mesma época, próxima, outras clínicas Era surgiram. um movimento né? que já estava Começando, começando a acontecer e exato. eles pegaram isso bem mais um pouco no início. E no começo, não existe um preconceito de eles saírem e eles começaram. E aí tem os médicos que não foram com eles e de indicar. Vocês souberam de alguma coisa assim? Ou tem noção disso ou não? Eu Porque acho. imagina, né? Se uniu alguns médicos e ali formaram. Sim. E aí os outros, mas, poxa, por que não me convidaram? Não, mas Eu vi isso, não. O Mas grupo não. inteiro do Santa Isabel foi junto, Ah, né? é só- da é só radiologia. radiologia. Isso, Tá. da radiologia, os 5 eram um grupo. Então É. ninguém ficou para trás, mas os outros, a questão era dos outros médicos do próprio hospital, né? Então a gente criou um serviço concorrente ao hospitalar. Sim, sim. Né? Então os médicos que viam neles a mesma qualidade que realmente se manteve, acho que isso era o principal diferencial deles sempre, a qualidade técnica, científica do grupo.
E aí eles precisavam, né? Na verdade, precisou disso para aliar uma tecnologia para que continuasse expandindo, né? Talvez um hospital não conseguisse naquela época, como foi o Guilherme falou, uma das principais motivações foi isso, né? A gente não saber até onde o hospital iria conseguir progredir junto com a tecnologia que a imagem vinha exigindo. Sim, entendi. Então, e aí acho que foi o momento certo, né? Dessa Tem uma coisa transcender tem essa uma barreira. coisa que é ser médico, ok, e a gente sabe que, né, não dá para questionar em absoluto a competência dos 5 aí que foram, porque já que deu certo e tudo mais, mas nem todo médico é empreendedor, gestor, né? Teve essa dificuldade porque eu sei que até hoje tem muito médico aí que está à frente de clínicas, tentando gerir clínica, que não tem essa habilidade com a gestão, a habilidade que ele tem com a saúde, ele não tem com a gestão, né? Sabe se existiu esse problema também lá no início com o pai de com Eles os eram pais de grandes vocês? médicos, nem tão grandes empreendedores. Não, eu acho que eles tiveram a sorte de serem empreendedores também, Legal. né? Eu acho que... Não tinha alguém lá que se destacava mais Acho que os nessa... 5 se completaram nessa É? época, assim. Um pouco mais técnico, outro mais científico, outro mais empreendedor, mais outro mais arrojado, administrativo, mais cauteloso. cauteloso. E eles conseguiam aí- separar esses papéis, provavelmente, porque isso também é Acho outra que- coisa. é, Eu não- Eu acho que tinham os seus perrengues lá, tinha os normal, as né? brigas e Tem, tal, mas assim, eu acho que o objetivo comum era o mesmo. Então, eu acho que isso facilitou bastante o crescimento da empresa e o sucesso da empresa. Porque não houve muita mudança societária, né? Se for pensar, ou tô Não, enganado. na verdade não teve mudança societária, Nenhuma. a não ser a entrada de novos sócios, A sucessão. ou por sucessão, Aham, ou por novos sócios que foram entrando para agregar a empresa, né? entendi. Então, assim, Entendi. começaram em 5 sócios, hoje são 47 médicos que trabalham, né? E eu acho que nesse caso, a tua pergunta é super interessante, mas eu acho que nesse caso, a competência deles foi ter trabalhado junto antes. Então, quando eles Já se conheciam já bem, se né? conheciam cada O um, lado bom e o lado ruim de cada, né? exatamente. Então, quando tu vem para esse lado de cá, dificilmente aquilo que tu já não passou É do lado verdade. de lá. É verdade. Então, quando tu escolhe sócios aleatórios, aí tu vai entender no Sim. campo, né? Ali eles já estavam jogando há muito tempo, então quando chegaram, acho que ficou um pouco mais fácil, mais É faz verdade. sentido, né? Fez Uma sentido. coisa interessante também, assim, já que você tocou nesse ponto, é que nós temos 47 médicos, né? E Meu Deus. comentamos antes que tínhamos um turnover de 20% anual dos funcionários, né? Principalmente no call center e tal, porque tem uma demanda muito grande. Mas esse turnover na parte dos médicos não ocorre. Nós somos 47 médicos hoje e eu acho que nós temos até hoje, acho que uns 3, 4 médicos que trabalharam com a gente durante um tempo e depois acabaram saindo, né? E mais nesse perfil de vir de fora, que a gente não Entendi. conhecia, vamos tentar, não deu certo. Mas os daqui, Se Nós uniram e se procuramos entenderam hoje, bem. hoje nós temos a residência de radiologia no Hospital Santa Isabel, com quem nós temos bastante contato durante 3, 4 anos com os residentes, né? Então, aqueles que a gente realmente acredita e Identifica com que potencial. tem potencial, nós acabamos convidando. Então, assim, depois de conviver durante 4 anos com uma pessoa, dificilmente você se engana, né? Verdade, Dificilmente. verdade. Pelo menos na parte profissional, acho que Tu falaste num turnover de 20%, falaste aí principalmente no call center, né? call center. Que tamanho tem esse call center, né? Porque acho que a gente estava com 60 funcionários nós aproximadamente. chegamos né? a 77, eu É. acho. dos 340 mais ou menos que vocês têm, 70 são no call center. 25% é... Eu acho E é um call center. CS isso? Eles ficam falando com os usuários e ajustando a agenda? Paciente. Exato. É um Exatamente. call center para marcação de exames, hoje funciona na nossa unidade de Bom Retiro, todos estão alocados ali. E eu acho que é uma empresa à parte, né? Eu acho que é o nosso grande negócio à desafio. parte. É uma loucura, exatamente. Porque Eu ia hoje dizer. marcação de exames é o nosso grande desafio. As pessoas pensam, às vezes, liga para a Ecomax, nossa, tô um dia esperando que me retorne a ligação, tô esperando há 20 minutos para conseguir falar. Para vocês terem ideia, hoje a gente demora 3 meses para treinar um profissional de call center para trabalhar no nosso call center, Nossa. né? E assim, a demanda de marcação de exame, você liga lá para marcar uma ressonância, Uhum. aí é a letra do médico que não entende, aí é o pedido do médico que não tá com o número adequado junto Sim. com o plano de saúde, aí uma senhorinha que não tá acostumada, meu médico pediu um exame da cabeça, mas aquele, na verdade, era o da coluna, foi no outro, né? Então, Entendi. é muito complexo, muito mais complexo do que as pessoas imaginam essa questão de marcação, e acho que nosso grande desafio é esse, né? E nós As- temos, assim, as pessoas não percebem ou não sabem, mas tudo que acontece por trás em questão de segurança para você fazer um exame é muito... As pessoas não têm noção. Não tem noção, Com assim, certeza. é E muito é via call sensível. center, às vezes, exato. É uma profissional te perguntando se você tem marca-passo, se você tem alguma cirurgia, para saber qual máquina te alocar, né? Claro. Então, essa todo questão um da cuidado, segurança né? que o Guilherme É. fala, né? Se toma medicação, não toma medicação, se tem pressão alta, não tem pressão alta, e às vezes pensa, mas pô, vai fazer um exame de joelho, mas tem que fazer um monte de pergunta.
Aí, Tem assim, que, né? mas vai que aquela pessoa tem uma alergia, que tem um marca-passo, se você não perguntar, a pessoa pode ter problemas sérios. A né? responsabilidade é de Problemas, vocês, né? Afinal, né? Ou seja, tem que se E cercar assim, disso. eu vou levar um acompanhante junto. O acompanhante pode entrar na sala. Tudo que eu pergunto pro paciente, eu tenho que perguntar pro acompanhante. Caraca. É a mesma responsabilidade. Imagina É. você ter marca-passo, o paciente não tem, mas eu vou acompanhar meu E ela filho. tem. Né? Eu, como acompanhante, tenho marca-passo. Se eu entro na sala de exame, na ressonância magnética, assim, especificamente, Vai pode dar ter um problema problema. muito sério, pode estragar o marca-passo, pode morrer. Então, assim, Uhum. as pessoas não têm noção dessas dificuldades, né? E o que parece burocracia é um respeito, né? Tá Exato. tendo respeito pela segurança da pessoa. Exatamente, a gente tem justamente isso, vocês estão burocratizando demais, mas na verdade a gente está protegendo o paciente, o acompanhante, os dados, a doença, né? O exame para que seja bem feito, não produza nenhum erro, Claro. nenhum dano, né? E indiretamente protegendo a empresa também, né? Porque tem que tomar esses cuidados, senão Exato. pode estar sujeito a algum problema aí também, né? Enfim. Eu queria saber um pouco da história de vocês, né? Como é que vocês começaram, né? Vocês estudaram onde? Bem, eu estudei em Blumenau até na época, segundo grau. Aí fui fazer a faculdade de medicina em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. Depois disso fiz a residência no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba também, Por que escolheu o Paraná? porque era longe da praia. Meu pai falou assim, olha, eu conheço meus filhos. Escolheram pra ti. Conheço meus filhos, acho que é melhor ficar longe da praia. Muito Estava bom. certo seu pai, tá? Seu pai é um cara muito inteligente. Ele foi lá pra Federal em Florianópolis e disse, não, aqui não é lugar pro meu filho, não. E aí depois da residência eu fiquei um ano nos Estados Unidos fazendo um curso San Diego, né? em San Diego, musculoesquelético, Gostou de San Diego? perto da praia, né? Tudo que ele não pôde ficar perto da praia lá, ele que aproveitou. Não, muito legal. E aí depois eu voltei e acabei voltando para Blumenau. Meu pai nessa época estava um pouco doente, estava doente, então acabei voltando para cá. Talvez se meu pai não tivesse doente, eu não teria voltado para cá. Mas aí na época ele estava doente, aí eu voltei e Que ano que era? 2000, 2000. outubro de 99, na verdade. Eu voltei 15 de outubro de 99. E voltou já para trabalhar na Ecomax? Já né? voltei para trabalhar no Hospital Santa Isabel e na Ecomax, Uhum. né? E aí a sucessão foi ocorrendo assim naturalmente, né? Sim, imagino que sim. É. E a Nicole? Eu fiz faculdade aqui em Blumenau, 12 anos, eu me formei, sou um pouco mais nova que o Guilherme. E aí eu fiz também a residência médica aqui, dentro do Hospital Santa Isabel, né, com a Max. E a minha sub-área hoje é medicina fetal, acabei fazendo em São Paulo, Uhum. com o Dr. Fábio Feralta, que é uma referência na área. Minha vida hoje acaba sendo só bebezinhos. Eu falo, a parte de diagnóstico de doença ruim eu deixo com eles. Eu vejo a vida, né, vindo. Não então... fala com problema contigo, né? Exatamente. Fala com coisa boa. Exato. Então, a minha área hoje é fetal, né? Por conta dessa sub-área final que eu fiz, saúde da mulher e medicina fetal. Que legal. Isso, tu desde cedo começou a perceber que era o que... Então, a gente sempre acaba tendo a influência dos pais, né? Eu acho que tanto positivamente quanto para as partes ruins também a gente conhece bem desde cedo, né? Da ausência em casa, dos plantões. Sim. E, assim, sempre foi uma área que eu gostei. Acompanhei meu pai em alguns plantões do hospital, sempre quis medicina. Mas a faculdade me puxava mais para a área da pediatria e da ginecologia e obstetrícia. Mas tem a área da radiologia falando alto, né? Família. E aí, ponderando as duas coisas, eu fiz um comum disso e hoje me especializei do que eu gostava de ciência, que é a parte fetal, ginecológica e da mulher, dentro da radiologia. Então, acabei hoje conseguindo realmente trabalhar no nicho que eu adoro E e juntar com usar a a questão da Ecomax. exato, da empresa, né? O Guilherme, tu tens teus irmãos também que trabalham lá, né? Somos em 3. São os três 3 irmãos? fizeram radiologia e fizeram... trabalhando na Ecomax. Vocês fizeram medicina. Eu queria me aprofundar um pouco mais nisso, né? Porque geralmente esse é um passo bem sensível, né? De qualquer negócio. Quando questão da família, né? Quando vem se o acordo de cotista não foi tão bem ajustado ou ele não foi atualizado, tu tens algumas coisas que vão acontecendo. E é natural. Acontece em todo negócio, com toda a família. Eu queria saber um pouco mais como foi esse acordo, como é que vocês chegaram nisso e como é que vocês tratam isso, né? Não é tão simples assim quanto... Tem 47 médicos. Ou Sim. conseguiram fazer com que seja simples, né? Não, Qual é o Mas eu segredo? acho que o segredo aí é o objetivo comum. Legal. Então, assim, todo mundo é médico, trabalha na clínica, todo mundo tem o mesmo objetivo, né? Então a gente quer, lógico, que a empresa cresça, que a gente tenha resultado financeiro, mas todo mundo vê o resultado final como... Todo mundo é médico, todo mundo quer ver paciente, todo mundo quer atender paciente, fazer o bem dessa maneira. E se você tivesse pessoas que não fossem médicos, eu acho que o foco muda um pouco, né? Digamos assim, se você tem no caso da minha mãe, quando meu pai faleceu, minha mãe
não pode ser sócia, porque não era médico, mas digamos que ela pudesse ser sócia, ela estaria mais preocupada em ter um retorno financeiro da empresa. Claro. E talvez quisesse investir menos no crescimento da empresa, na parte de equipamento, porque estava mais preocupada com a parte financeira, digamos O assim. significado para ela vai ser o ROI mesmo e não necessariamente o futuro da então, companhia. assim, eu acho que um dos segredos é esse, é que todos os sócios têm que ser médicos, radiologistas, para poderem trabalhar na empresa. Então, assim, a gente tem um objetivo comum, né? Todo mundo vê o crescimento, o investimento como parte fundamental do negócio. Mas É um critério super importante, né? Se tu pensar bem, né? Sim, mas essa questão de sucessão é bem diferente para mim e para o Guilherme, né? O Guilherme acabou assumindo, quando o pai dele faleceu, a empresa e a parte administrativa mesmo, né? Hoje ele é o cabeça lá da empresa. E o meu pai ainda participa de toda a gestão, trabalha, né? Então eu fui chegando aos poucos, assim, né? Então hoje eu participo das reuniões administrativas da gerência, que são os sócios fundadores ainda, e a parte de gerência administrativa. A gente tem o Alexandre também que tá com a gente há anos, que é o administrador da empresa hoje, né? Então ela é uma empresa familiar, de gestão um pouco familiar, mas a gente tem pessoas responsáveis, talvez, por esse grande sucesso administrativo também da clínica, né? E aí eu fui chegando aos poucos e eu falo que eu puxo a corda para outro lado, né? O Guilherme é o cara do administrativo, da tecnologia, que sabe tudo dos equipamentos, mas eu acabo puxando para parte da qualidade, da humanização, que é a parte que eu mais gosto. Então hoje, faz uns 6 anos já que eu ajudei a criar a parte de setor de qualidade da clínica, que não tinha. Então a gente fica ali, né, um trabalho de formiguinha, tentando entender o problema de cada paciente, melhorar isso. E essa é a minha contribuição hoje para a empresa, né, da parte administrativa, parte Nada de qualidade como uma mulher e também para ver pra ter esse olhar, né? Eu acho que um pouquinho, sei lá, mais humano, que a gente essa parte. sabe. Mas eu tenho o prazer de conviver com meu pai ainda no dia a dia. Que legal. E também na questão da empresa. Então a gente vai aos pouquinhos. A sucessão, para nossa parte, ela está em transição, que ainda, graças a Deus, o pai está com a gente, né? Entendi. Guilherme, tu és o mais velho, os outros foram entrando depois gradativamente, entraram junto contigo, eles não estavam formados ainda? Não, eles não estavam formados ainda, né? Uhum. Então, assim que eles entraram, assim que eles se formaram, eles entraram como sócios já na época. Mas assim, quando terminou o processo de inventário e tal, eles já estavam formados, então eles já puderam entrar direto na empresa, né? Entendi. E também foi da mesma forma para eles, não foi? Porque tu tá falando de 3 irmãos Sim. que foram para a mesma área. Isso ou é Mega Sena ou uma influência forte do pai, né? Não, eu acho que é uma influência forte do pai. Né? Meu pai nunca falou, eu gostaria que você fizesse medicina, mas quando você vê uma pessoa de quem você admira, acordar de manhã cedo e trabalhar com aquilo que ela com que gosta e com entusiasmo e contava o que acontecia e tal, acaba influenciando, né? Pro bem e pro mal influencia, né? Para eles, então, da mesma forma que foi natural. A diferença foi o tempo que eles tiveram a mais para isso, para realizar essa mudança. E o papel que cada um ocupa hoje, né, na verdade. O Guilherme, ele é o que conduz, né, toda essa máquina aí, e assim como eu, o Fernando cuida um pouco mais da parte de obras, né, o Marcos está um pouco mais hoje no Hospital de Santa Isabel, e assim a gente vai se dividindo, um tentando... Cada um foi se encontrar, de certa forma, dentro cada um do tem que espaço. ocupar um espaço, né? Isso, Vácuo isso. não existe, então os espaços têm que ser ocupados, né? Falar em obra, aquela sede lá, aquela matriz não para, né? Tá em obra o tempo todo, faz anos que eu chego lá, obra tá e em obra. Tá em obra agora, o estacionamento lá tá eternamente em obra, uma montanha impressionante. de concreto. Tem um que eu café sei lá lá. agora, também tem tudo, tem toda uma tem estrutura spot, daqui a né? pouco. Spot café. O spot tá lá, muito bacana. Escolheram bem, né? Escolheram bem, um bom café. Sim, sim. Eu queria saber um pouquinho mais agora de como é que tá essa expansão. E assim, o que eu acho que o sentimento que a gente tem quando vocês chegaram aqui foi, uau, né? Eu pelo menos acreditava que vocês tinham bastante unidades, mas eu nunca imaginei que eram 14 unidades. Quando é que foi que deu essa curva Essa J? alavancada. É há muito tempo ou vem é Não. mais recente isso? Não, já vem há bastante tempo, eu acho, né? Não é acho que não chega a ser uma curva J, eu acho que é linear, né? Se existe demanda, você tem que atender a demanda, né? Então, assim, nós temos um crescimento médio aí de quase de 15% a 20% anual. E Cara, assim, eu tava falando, isso é parecido com tecnologia, né? E empresas extremamente sólidas de tecnologia ainda. então, assim, a partir do momento que tem demanda de exame, a gente diz, vamos abrir a agenda. Tanto que nós chegamos a abrir a agenda 24/7. Caraca. Uou. Teve uma época, no começo dos anos 2000,
tínhamos agendas de ressonância magnética, principalmente, eram abertas 24/7. Então, assim, a gente não podia nem atrasar um exame, porque você não, depois que atrasa um exame, vira um dominó, né? Você não consegue mais recuperar. Então, às vezes, nós tínhamos que deixar um horáriozinho sem atender ali, com um horário bloqueado, porque para poder recuperar um eventual atraso. Ou para fazer limpeza de sala, né? O que eu acho interessante também é que, além do número de unidades, as pessoas não imaginam o quanto a tecnologia contribuiu hoje para o aumento do número de exames mesmo, né? Então, uma máquina, antes a gente tinha... Isso é interessante porque as pessoas se preocupam com o tempo de exame, né? Quem que gosta de ficar lá deitado 40 minutos? Não gosta, Ninguém. né? Então, hoje, um exame que a gente fazia em 40 minutos... 45 minutos. 45 minutos é que 10 anos atrás? 98, 99, por aí. Hoje a gente faz em 8 minutos, né? Meu Deus, E tudo investimento em software, dependendo do exame, 8, 12, 6 minutos até... E aí uma máquina que antes fazia X exames por dia, hoje faz 4, 5 vezes isso, né? Então, isso que eu acho que é o mais legal, porque o tempo de máquina, e para mim isso é uma coisa importante por conta dessa qualidade da humanização, não é tempo médico, né? Não é um médico que tá lá perguntando da tua vida, é um tempo parado, fazendo cortes de imagem. Então, isso quanto mais rápido for, melhor. Diferente do atendimento médico em consultório, ou até do ultrassom, que é uma parte que eu trabalho. Eu falo, eu adoro sentar, conversar com o paciente, eu preciso de tempo para isso, para saber a história daquela gestante, dos filhos anteriores, de como foi o parto. Esse é um tempo médico. Agora, tempo de máquina é tempo de desperdício. Sim. Né? Então, a gente tem investido muito nisso, né? Nos softwares que agilizam o tempo de exame. Entendi. E talvez também seja um dos segredos do nosso crescimento e da nossa viabilidade, né? Porque hoje em dia, nos dias de hoje aí, o convênio quer pagar menos, né? Quem vai na saúde, quem vai fazer exame médico, não vai porque gosta. É diferente de você comprar uma calça, comprar uma joia, comprar um carro. Por mais que esteja no shopping, não tá indo lá porque gosta. Mais ou menos isso. Então, assim, a pessoa não quer gastar esse dinheiro, né? Ela gasta porque precisa. Claro. Faz sentido. Então, assim, eles querem pagar o mínimo possível. E os custos são cada vez maiores. Então, assim, essa eficiência de fazer exame também permite que a gente possa crescer e mantendo um preço justo pelo exame. E como é que é essa negociação? Hoje é um percentual muito grande quando a gente fala em como é que é o nome? Convênio. Convênio. Eu ia falar o nome da empresa. Unimed. Plano de saúde. Mas vamos lá, em Não convênios é só em si. Unimed, né? Para Blumenau é um grande... Unimed é uma grande fatia, né? Acho que 70% mais ou menos. Talvez um pouco Como é que é menos. essa hoje. negociação? 60%. Porque eles são espremidos, né? E aí eles vêm espremendo quem tá... Todo mundo espreme todo mundo, né? É uma máquina de fazer suco aí, né? Porque o paciente quer pagar o mínimo possível pro plano, porque Começa lá na ponta, porque né? custa dinheiro, né? O plano quer pagar, talvez no caso do Unimed, porque não é uma cooperativa, não tem fins lucrativos, digamos assim, né? Não gera lucro, só distribui resultado. Mas assim, o plano de saúde, digamos, um outro plano quer resultado para pagar os seus acionistas. O médico quer receber mais. Então, assim, todo mundo quer tirar um pedaço maior do bolo, sendo que o bolo É uma régua só, né? Cada um tá tentando puxar um pouquinho mais para um lado e para o outro, né? Sim. E assim, nós temos 3 clientes, né? Como a gente estava falando antes. Um que é o paciente, que vai lá realizar o exame, que é quem percebe o atendimento, como é que se é bem atendido, se não é bem atendido. Mas dificilmente os pacientes têm condição de avaliar tecnicamente, porque não são médicos, o resultado do exame, né? Aí tem o médico que solicita o exame, que é quem vai avaliar o exame, quer saber se o exame foi bem feito. Está menos preocupado se o paciente foi agradado, se o paciente foi bem atendido, Ou né? até quanto pagou, né? E o outro é o quanto pagou, né? Que é o plano de saúde. Então, assim, nós temos que atender bem o paciente, fazer um exame bem feito para agradar o médico que pediu o exame, que precisa daquele exame para tomar uma decisão, e temos que negociar o preço com o convênio, né? Então, assim, nós estamos, não é nem entre a cruz e a espada, né? É 3 pontas, né? Entre a cruz e a espada e mais um pouco. Esse negócio é um negócio, né? Hoje, querendo ou não, a gente falou de educação ainda há pouco, né? Que também é um negócio que cresce demais, e a gente vê que a saúde também se desenvolve demais como negócio. E tanto até que a gente vê assim, a quantidade de aquisições, por exemplo, até em planos de saúde mesmo, né? A gente vê aqui em Blumenau as movimentações assim, dos planos e tal, até das instituições, né? Houve agora essa negociação do Santa Catarina, que não desenvolveu aquela coisa toda. E vocês, imagino eu, que deve estar também nessa como alvo, vamos dizer assim, de outras instituições, fusão, exatamente, né? Existe conversa? Como é que funciona exatamente essa abordagem assim? Já existiu, eu acho que foi em 2016, nós tivemos uma negociação, negociamos bastante com o pessoal da empresa Aliar, mas aí nós fomos
fizemos o valuation, fizemos todo esse processo e tal, é assim, tá, mas nós temos que ir lá conhecê-los, porque eles tinham vindo aqui conhecer a gente e querer nos comprar. Assim, vamos lá conhecê-los, né? Aí nós fomos a São Paulo, conhecemos tal, aí entramos, conhecemos uma clínica, conversamos com o pessoal deles, e aí quando nós saímos da empresa, eu virei pro nosso administrador, e disse, cara, esquece, não é o nosso negócio. Nós estamos muito mais preocupados com qualidade do que... mas é isso que eu ia dizer. Tem um viés muito mais mercantil de fazer dinheiro do que atender o paciente. Assim, ó, talvez se a gente tivesse sócios não médicos, né? Que Sim, essa é a questão. tem sentido, a verdade. gente trabalha por um ideal comum maior do que, claro, todo mundo quer ganhar dinheiro, ninguém vai ser hipócrita para falar que não, mas tem mais coisa além disso, né? A gente vai perder qualidade, a gente vai perder autonomia na decisão de comprar um equipamento melhor, de inovar, porque a empresa vale tanto, né? Então foi uma decisão na Nesse época caso, de que vocês não. continuariam na sociedade, então, é isso? Sim, mas com menos, né? Continuaria, mas sem poder de decisão, né? Entendi. Nós Deve ser uma teríamos... aquisição por troca de equity. Ia trocar o maquinista. A possibilidade de E ver trocar o o legado de vocês indo por água abaixo não indigo, mas, ou seja, mudando de foco, vamos supor, né? E acho que isso pesa muito, pesado, assim, né? Nas conversas que a gente teve em família mesmo, né? A gente quer sempre crescer, né? E como eu falei, o Guilherme foi o primeiro sucessor, né? Aí a tocar esse barco, a gente quer. Mas o legado é muito, muito forte ainda pra gente, né? Do que foi o sonho do pai dele, do meu, e de outros, né? A gente levar adiante, assim, eu acho que é mais do que um negócio. E né? vocês querem mostrar, né, pros pais que vocês são capazes, estão levando esse legado adiante, E de né? fato também, né, essa questão, o Guilherme tem os 3 médicos, irmãos médicos, eu sou a única médica de 3 irmãs, né? É porque tem um amor pela medicina, tem um amor de fazer o que a gente considera o melhor pelo paciente, mais do que um administrativo de uma empresa, sabe? Então... E eu acho que é isso que difere e que cria essa longevidade. Né? Porque sim, se fosse só financeiro, fosse só mercantil, essa ideia, sim, já tinha sido vendida em 2016, certamente. Eu queria saber um pouquinho mais por trás das cortinas. Como é que é essa loucura toda de tanta gente, tanto médico, tanto time, tanta negociação? Como é que é isso? Porque, óbvio que a gente tá falando só de felicidade aqui, mas, poxa, é uma companhia gigante, né? Quando a gente fala em 340 pessoas, é muita gente. Como é que funciona tudo isso? E ainda quando fala de 6 da manhã até meia-noite, meu Deus, né? Eu acho que a palavra... Desculpa. Quais são os maiores desafios? Eu queria saber aqui. A palavra que me vem é sempre time, assim. Tá. Eu acho que a gente tem muito funcionário bom. Comprometido. O comprometimento dos funcionários é essencial para que isso aconteça. Por mais difícil que seja contratar hoje, porque eu sei que está difícil de contratar, por mais difícil que seja isso, é possível ainda formar uma equipe? Tem muitos funcionários com a gente há 10, 15, 20 anos. Nós temos funcionários de 25 anos. Que legal. Temos funcionários desde o início da empresa. Que legal. Eu acho que esse é o grande segredo, assim. É muita gente boa junto, querendo a mesma coisa, que fez a empresa crescer. E treinamento. Que veste camisa, né? Treinamento, processo e o exemplo. Eu acho que as pessoas que estão à frente têm que dar exemplo. Não adianta querer que todo mundo chegue cedo se o responsável por tudo não chega cedo ou se quebra a mão. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que você dar exemplo ajuda bastante. E aí, é legal que vocês falam sobre turnover de um lado, mas do outro lado vocês têm na companhia pessoas que estão há muitos anos. Então, sim, às vezes, quando tu vai crescendo, obviamente, tu aumenta um pouco mais esse giro aqui, em algumas determinadas partes, mas do outro lado vocês têm pessoas chaves que mantêm toda essa cultura que foi decantada, e dá para ver que foi muito bem decantada para vocês. Né? Porque não ficou só lá nos fundadores. Dá para ver da forma que vocês falam, a paixão que é com eles. E tem essa questão também de como vocês estão crescendo, 20% ao ano, como tu falaste, isso é dobrar de tamanho a cada 4 anos praticamente, daí tem oportunidade para quem está trabalhando também de crescer, né? De evoluir, ou seja, não precisa sair da empresa para galgar novos desafios, porque os desafios estão aparecendo o tempo todo com esse crescimento, né? Não tenho dúvida disso. Sim, nós temos funcionários que começaram na empresa sem formação nenhuma, assim, começaram como ajudantes para carregar maca, botar paciente, tirar paciente, né? E alguns desses funcionários já cresceram, já fizeram segundo grau, faculdade, e são hoje expoentes naquilo que fazem. Que bacana. Funcionários que já foram convidados para trabalhar em multinacional, mas que preferiram já continuar trabalhando na Ecomax porque
acharam melhor, né? E fica essa sensação de família, né? De time, como tu falaste, né? É isso, é time. No fim das contas, Tem isso. pessoas que eu convivo mais na empresa do que eu convivo com a minha família em casa. Tenho certeza Então, disso. assim, E a família entende, né, Guilherme? eu espero que sim, né? Se vocês entendiam o xisto, né? É óbvio que todo mundo tá entendendo, né? Como é que é essa gestão dessas unidades? Existe um gestor lá interno ou alguém de vocês que é esse gestor dessas unidades? Vocês têm em Florianópolis também, né? Como é que é lá em Florianópolis, Florianópolis também? Brusque Florianópolis, Brusque E aqui, isso. e aqui. Blumenau. São as 3 cidades, né? Tem gerências de cada unidade, né? Em todas subordinadas a uma gerência central, que é aqui em Blumenau. E aí algumas áreas são comuns, por exemplo, o call center é comum, né? A área de enfermagem tem a gerência de enfermagem, a área técnica tem uma gerência técnica, mas a parte administrativa local tem uma gerente, e aí as áreas maiores, elas são subordinadas, mas funcionam como filiais, assim. Os protocolos, os processos tendem a ser os mesmos, e acaba aí Uma gestão uma gestão central para e algo centralizado, para Exatamente. algo Exatamente. na Nós ponta. temos uma administração, então toda a parte de contas a receber, pagamentos, funcionários, faturamento, tudo isso é centralizado. Todas as clínicas são feitas, todo esse processo administrativo é feito aqui em Blumenau, Essa Bom sede Retiro. administrativa é no Bom Retiro. Bom Retiro. Legal. né? E call center, toda a marcação de exame de todas as cidades é feita aqui em Blumenau. Isso é centralizado aqui no call center daqui. Quer dizer, só tem aqui o call center, né? Tá todo Bem, centralizado o aqui. paciente não sabe para onde ele liga, né? Ele liga para um número local, mas acaba caindo aqui. Entendi. Antes de terminar, a gente tem 4 perguntas para fazer para vocês, está quase no fim. Eu queria saber um pouco mais para onde vocês enxergam isso. Porque vocês são 2 meninos jovens, uma menina e um menino jovens, né? Vocês começaram agora. Para onde é que vocês enxergam essa Comax? E qual é a ideia dos filhos de vocês? Isso tá mapeado já ou ninguém quer mais médico como filho? Bem, os meus filhos, eu tenho 2 filhos. Um já está na faculdade, não está fazendo medicina. Não tá fazendo medicina. Não. Tá fazendo psicologia. E a outra, minha filha, eu acho que é pelo mesmo caminho dele. Também, pelo que a gente conversa, parece que também não vai fazer medicina. E eu acho assim, não existe uma definição de como é que as coisas vão acontecer. Claro. A gente tem uma ideia e as coisas vão se adaptando. Mas a expansão tá indo para onde? Por exemplo, vocês estão investindo agora, qual é a próxima unidade a ser aberta? Vamos lá, falando Não, próximas expansões, os próximos investimentos. Mês que vem, no mês de novembro, provavelmente, vai começar a instalação de uma segunda máquina de ressonância magnética no Shopping Norte. Então vamos expandir aquela unidade. Quantos Acabamos... metros quadrados tem lá? Hã? Quantos metros quadrados tem lá? 1.200, mais ou menos. É a nossa unidade mais completa. Todos os equipamentos de imagem tem lá, de raio-x e ressonância magnética. Que legal. Que legal. Aí nós temos ideia de expandir em Florianópolis, porque nós temos uma participação pequena do mercado lá, então assim, nós temos já a maior parcela do mercado em Blumenau. Então, para eu crescer em Blumenau, é difícil, porque eu tenho concorrentes e eu não vou conseguir acabar com os meus concorrentes. Claro. Enfim, É muito eles mais sempre trabalhoso. vão né? existir. Enquanto que lá em Florianópolis nós somos pequenos, então nós podemos ainda capturar Existe um pouco grande mercado é, ainda para existe vocês. um grande mercado para gente. Então é mais fácil de crescer lá. Então uma das ideias é a gente expandir em Florianópolis, né? E se surgir alguma outra oportunidade, nós vamos avaliar e ver o que é melhor. Você já chegou no momento, talvez, de vocês adquirirem, não? Outras empresas? Nós adquirimos uma empresa pequena em A gente tem bastante Florianópolis. parcerias também, né? A gente trabalha mais com parceria do que com aquisição, na verdade, de novas empresas. Às vezes uma empresa menor nos procura que precisa de alguém com mais gabarito e mais dinheiro e experiência para abrir uma empresa com ressonância. A empresa só tem ultrassom e raio-x, por exemplo. Isso já aconteceu, né? Já aconteceu. Meus filhos são pequenos ainda. Tenho uma filha de 5, uma de 3 e um de 8 meses. Todos têm um estetoscópio já? Não. Pois é, mas eu acredito Aquele de brinquedo da verdade. cirurgiazinha, sabe? Eles brincam de médico. Mas eu acredito de verdade que medicina tem que ser por amor, assim. Eu vejo muita experiência lá de casa que minhas irmãs não gostam, então eu acho que... Respeite-se, Até né? por questões administrativas, mas assim, se você faz medicina pensando em ganhar dinheiro, já começou errado, né? Então, e muito mais do que se foi uma influência do teu pai, tem que fazer o que o pai faz. Eu acho que a influência é, olha que bonito que o pai faz, olha que bacana o que eu faço. Quer fazer também? Lindo. Agora, não quer? Vá ser feliz em outro espaço, Sim, em outro lugar, exato. por outro caminho. Então, não sabemos o que será depois da gente, mas enquanto estiver com a gente pretende, eu Faz a acho nossa que... parte. Exato, levar isso com o maior amor do mundo e, assim, a expansão eu acho que é uma consequência, né?
crescer, mantendo a qualidade é o grande objetivo, até onde a gente vai conseguir esse crescimento de 20% no mercado que estamos. Mantendo a qualidade, a gente não sabe, né? Porque justamente essa questão de achatamento, né, dos ganhos, é um grande desafio manter qualidade hoje nesse universo. Mas o que depende da gente, por falta de amor e trabalho, não será. Falou uma coisa que é super, acho que talvez é o que nos difere, mas era talvez o que antigamente era muito assim, muito forte, né? Mas o mercado veio, quando a gente fala em saúde, veio muito para a indústria. E aí vocês citaram também, às vezes, que alguém que estava adquirindo vocês, que tinham mais essa referência monetária do que... tu sente isso mais no Brasil, ou tu acha que o Brasil ainda tem um pouco mais desse propósito, né, do juramento lá, ou não? Ou tu já sente uma indústria se consolidando? Eu acho que sim, eu acho que no Brasil e em todo mundo, a indústria vem, né... A indústria da saúde. Exato. Os grandes laboratórios, as grandes empresas, acho que elas vêm fazer esse papel aí. O desafio é você conseguir manter o atendimento personalizado, atendimento humanizado, né? A palavra acho que é humanizado. A palavra é humanizado, mas eu sempre acho que não deveria ser, porque todo o atendimento de saúde deveria ser assim, né? Sim. Deveria ser padrão, né? Mas eu acho que o humanizado serve muito bem porque não é, né? Não é sempre assim, talvez. Infelizmente não. Eu tenho 4 perguntinhas para te fazer e como vocês são em 2, é bem pessoal, né? E tem a ver muito com a jornada de vocês. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? A maior dificuldade diária é deixar... Meu marido trabalha na empresa e meu pai também. Meu Deus! Então, a maior Ninguém te dificuldade é aconselhou separar as atrás? coisas. É a gente discordar de um ponto na empresa e aquilo não refletir... E almoçar no domingo de boa. E aquilo não refletir no dia a dia em casa, assim. Essa é a maior dificuldade, eu acho. Ele trabalha junto lá. É a mesma... Ele é médico radiologista também, então é junto, separado, né? Mas às vezes a gente tá falando de uma questão comum, os 3, e um discorda do outro e... Consegue passar um final de semana sem falar sobre trabalho? Hoje a gente tem trabalhado mais pra isso. Antigamente era mais difícil. É um exercício. É um exercício. Tem que estar consciente, né? Tem que pensar assim, não vou fazer isso. Exato. Eu tava aqui pensando qual é a maior dificuldade, né? Eu não vejo as coisas com dificuldade. Para mim, tudo é um desafio. Eu gosto de resolver problemas. Então, assim... E tu és bom nisso também, né? Se ele gosta então, aí, já é bom outra nisso. Eu coisa. vejo, eu acho tem que que se apaixonar por uma dificuldade, um desafio é o que me faz acordar. Mas no começo, quando tu teve essa situação do teu pai, eu acho que ali foi não uma dificuldade, mas um grande desafio, né? Assumir toda essa assumir responsabilidade. isso de uma Eu forma acho tão... que cada dia é um desafio novo, né? Cada dia, eu acho que o maior desafio vem amanhã. Entendi, faz sentido. Porque o de hoje eu já resolvi. Verdade. Então, Durante toda a vida de vocês, tiveram muitas pessoas próximas e muitas delas foram inspiração ou são ainda. Tem algum nome aí pra... Não teria como dizer outro senão meu pai, né? Pra mim é ele. O grande mentor da parte médica meu é o Fábio Peralta, que é um médico de São Paulo, que faz cirurgia fetal, grande referência mundial na área fetal. Mas exemplo de vida, de inovação, de transpor essas barreiras iniciais é meu pai. eu acho que foram meus pais, os dois. Tanto meu pai como a minha mãe sempre foram especiais. Bacana. Se fosse agora começa contigo, tá? Tu tá levando vantagem pra pensar. Tá levando Deixa vantagem ela pra pensar um pouquinho agora também. Se fosse empreender em algo completamente diferente, o que o Guilherme ia fazer? Ixi, acho que ele nunca pensou nisso. Eu tenho a resposta. Tecnologia. Eu teria uma floricultura. Terei uma floricultura. Boa. Sempre gostei de flores, assim. Eu gosto dessa questão criativa também. Minha mãe é mais da parte artística. Aham. E terei uma floricultura ainda na minha aposentadoria. Que legal. Transforma esse 67 aí do coisa em tecnologia, poxa. Tira essa botar 67. esse do call center. Ah, Transforma em 67 tecnologia. Os 70. Estamos trabalhando nisso. Mas aí tu vai abrir mão da humanização. Estamos trabalhando nisso. Não, mas dá pra fazer. Tem muita coisa. Dá pra cair num nível diferente. Tem muita coisa já em processo, né? Mas é que é um pouquinho complexo mesmo. Sim, imagino. E para finalizar e deixar vocês em paz de uma vez por todas, se vocês tivessem o poder de se encontrar aos 19 anos, tu vai lembrar ela não? Se ganhasse um DeLorean, né? E tivesse esse poder de se encontrar aos 19 anos, o que
essa tu diria? pessoa diria para aquela de 19? Fica estuda mais. Tu não estudou tanto? Não estudou o Não, mas nunca é o suficiente? suficiente. É mesmo? Estuda mais. Foi sofrido. Investe na tua formação que não tem erro. Bacana, Nicole. Eu acho que diria continue, né, nesses objetivos, porque hoje eu vivo os sonhos que eu sonhei lá aos 19. Uhum. Legal. Eu sou bem realizada profissionalmente, como mãe, como esposa, então acho que eu diria segue firme que tu vai chegar lá. Maravilha, que Não legal. vou nem te atrapalhar, pode seguir, né? É isso aí. Obrigado demais É, por você estar muito aqui, bacana. certamente que você, como a gente, adorou esse papo que foi em 15 minutos. Então, obrigado também para vocês ter tirado um pouco do tempo de vocês e contar uma história tão Obrigada. linda que parece que tá só começando. Né? Ah, Então, mas- verdadeiramente obrigado em nome de todo Daqui a um mundo aqui. tempo, com certeza, vai estar só É, começando. Exatamente. Uhum. E vão vir ainda Lembrando que muitas- essa entrevista vai ser vista, sabe lá quando, né? Exatamente. Agora tá pra eternidade esse É. negócio, né? Isso que é Talvez legal. Em 2037, Vai pesquisando. saber. Obrigado demais também pela audiência. Não esqueçam de comentar o que você achou aqui desse bate-papo. E se fizer muito sentido para alguém que você conhece, compartilha lá, que com certeza vai fazer muito sentido. E redes sociais, Pancho com BR, @Real Rafa Silva, @podcast ATDQN, que é a inicial, @Ecomax, individuais, Isso. Nica Testoni. Nica Testoni, Não tem Instagram. Guilherme Ponto Não Detone. tem Eu não tenho, não tenho. Não tem Insta. Tá bom. Guilherme é um cara discreto. Não tem tempo pra isso. Obrigado demais pela sua audiência. Tamo junto. Um abraço, até mais.